Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? A palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios 16, versículo 3, o seguinte: confia no Senhor tudo e seus planos serão bem-sucedidos. Quando nós ouvimos essa palavra, quando nós lemos essa palavra e vamos começar a meditar, nós vemos que tudo significa tudo. Não significa uma parte, um pouco eu confio, um pouco eu resolvo, porque com Deus o relacionamento não funciona de metade a metade. É simplesmente Ele quer tudo nas mãos dele e ali Ele vai nos dirigir. Por quê? Porque a palavra dele nos diz que ele já escreveu cada um dos nossos dias. Então ele sabe como nós vamos viver cada um dos nossos dias, segundo o plano dele, a vontade dele, para que nós tenhamos uma vida com êxito, uma vida com vitória, uma vida com salvação. Então ele já escreveu. E quando ele escreveu cada um dos nossos dias, também ele já nos deixou dito o seguinte, que os planos dele são maiores do que os nossos e melhores do que os nossos. A palavra dele nos diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. E os planos dele são para nos trazer paz, para nos trazer vitória. São planos que a gente não consegue imaginar. Os nossos pensamentos não conseguem pensar, nossa mente não consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que o Senhor ele nos diz também, ele nos alerta. No livro de Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao 16, ele vai dizer o seguinte: se nós queremos ser sábios, então nós não planejamos a nossa vida, eu faço isso, eu faço aquilo. Lá ele está dizendo, né? Ele fala assim, ó, eu vou comprar e eu vou vender, ano que vem eu vou fazer. Por quê? Porque a gente não sabe nem se a gente está aqui o ano que vem. Então a gente não deve ter a petulância, mas sim de dizer que se Deus quiser. Ele não está dizendo que nós não devemos ter planos. Ele não está dizendo que nós não devemos sonhar, que nós devemos projetar alguma coisa. Não é isso que o Senhor nos está dizendo. Ele simplesmente quer fazer parte. De todas as coisas que nós vamos fazer, nós devemos incluir o Senhor nos nossos sonhos, nos nossos planos. E buscar nele se esse é o plano dele para nós. Porque quando nós, um exemplo, somos casados, então, o casal, eles decidem junto, vão entrar de férias? O casal entra de férias junto, marca as férias para o mesmo mês, para poder ter o mesmo tempo de descanso, viajam juntos, né? Voltam juntos, se tiver um aperreio, passam juntos, se for tudo muito bom, passam juntos, porque esse é o normal. Os filhos vão fazer alguma coisa, eles vão combinar com seus pais, eles não saem fazendo o que querem, né? Eu estou falando nesse caso de filhos que já estão, que moram com seus pais, são dependentes dos pais. Mas o filho que é sábio, até depois de casado e morando longe, ele ouve seu pai ou ele ouve sua mãe. Então, o que acontece? Nesse sentido, nós somos dependentes de Deus e temos que entender essa dependência. A palavra do Senhor, quando ele nos fala isso, ele também nos deixa exemplos de pessoas que fazem o que querem, quando querem, como querem e que dá errado. Um caso foi de um sacerdote dele chamado Ofni e Finéias. Esses sacerdotes, eles foram para uma guerra e decidiram levar a arca do Senhor para essa guerra. A arca do Senhor significava a presença do Senhor. E a presença do Senhor a gente não põe onde a gente quer. A gente tem que viver como Ele quer para que a presença dele esteja conosco. Então, eles carregaram essa arca. E quando eles levaram essa arca foi roubada e eles ainda perderam a guerra. Por quê? Porque não funciona, Deus não corre atrás da gente. A palavra do Senhor não diz para nós, vamos receber as bênçãos para correr atrás de Deus. Ela diz assim, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça e as outras coisas acrescentam. E aí esse povo perdeu a arca, perdeu a guerra, morreram. Então assim, foi uma destruição, porque fizeram da cabeça deles. Uma prova de que a gente não sabe o nosso futuro foi quando Samuel foi na casa de Jessé, ungiu um filho de Jessé como rei. Jessé colocou logo Eliabe em primeiro lugar, depois colocou Eliezer e foi colocando seus filhos todos. Mas o filho que Deus queria estava no pasto, estava cuidando dos rebanhos, que era Davi. Então a gente não sabe a nossa vida, a gente não conhece a nossa vida.
Nós sabemos agora. E isso é o que nós precisamos entender. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos consultar se for da vontade de Deus. E colocar os nossos planos na mão dele para que os planos sejam bem sucedidos. E eu gostaria de deixar essa palavra para você. Deixar para que você meditasse, você visse o quanto é importante confiar sua vida, deixar os seus pensamentos, né? A sua autonomia, independência de lado, mas começar a depender do Senhor. Porque Ele só tem planos para você de paz, de vitória. Só tem planos que são melhores do que os planos que você já planejou, que você já pensou. E com certeza você vai viver o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus. Amém? Eu gostaria de que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.